Senhor, meu Deus, Pai eterno e soberano, eu me coloco agora diante de Ti com o coração apertado, com a alma cansada e com lágrimas que muitas vezes ninguém vê, mas que o Senhor conhece uma por uma, porque antes mesmo que elas escorram pelo meu rosto, Tu já as recolheste em Teu coração. Pai, eu não venho até Ti com palavras bonitas ou discursos ensaiados. Eu venho como estou, quebrado, aflito, cheio de dúvidas e ainda assim, segurando com as últimas forças a fé de que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Deus, há momentos em que tudo parece perdido, momentos em que a lógica diz que não há saída, que não há solução, que não há milagre. Situações que os homens chamam de irreversíveis, causas que já foram dadas como encerradas, portas que foram fechadas com tanta força que parece que nunca mais se abrirão. Mas é exatamente por isso que eu estou aqui, Senhor. Porque o que é impossível para os homens é possível para Ti. Pai, Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és aquele que abriu o mar quando não havia caminho, que fez brotar água da rocha no meio do deserto, que trouxe vida onde já havia morte, que restaurou histórias que pareciam destruídas. E é por isso que, mesmo no meio da dor, eu escolho Te buscar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Hoje eu Te apresento, Senhor, aquilo que tem pesado no meu coração, aquilo que eu não consigo resolver sozinho, aquilo que tira o meu sono, que inquieta minha alma, que me faz sentir pequeno diante dos desafios. O Senhor conhece cada detalhe dessa causa impossível que está diante de mim. O Senhor sabe o quanto eu já tentei, o quanto eu já esperei, o quanto eu já chorei em silêncio. E mesmo assim, Pai, eu estou aqui. Não porque sou forte, mas porque o Senhor é a minha força. Não porque tenho respostas, mas porque o Senhor é a resposta. Não porque vejo saída, mas porque confio que o Senhor está preparando um caminho onde eu ainda não consigo enxergar. Senhor, lembra-me agora da Tua palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. É nisso que eu me apego neste momento. Eu clamo, Pai. Eu clamo com tudo o que há dentro de mim. Não é um clamor vazio, não é uma repetição de palavras. É o grito da minha alma Te chamando. Responde-me, Senhor, mesmo que não seja do jeito que eu espero. Responde-me. Mesmo que o caminho seja diferente do que eu imaginei, responde-me. Mas por favor, Pai, não me deixe caminhar sem sentir a Tua presença. Porque mais difícil do que enfrentar o problema é enfrentar o silêncio. Então vem, Senhor, fala comigo, acalma o meu coração, traz paz à minha mente. Silencia as vozes do medo, da dúvida e da ansiedade que tentam me fazer desistir. Pai, eu confesso que há momentos em que a fé vacila, momentos em que eu olho para a situação e penso, não tem mais jeito. Mas agora, diante de Ti, eu renuncio a esses pensamentos. Eu rejeito toda palavra de derrota, toda mentira que diz que acabou, toda voz que tenta me afastar da Tua promessa. Porque se o Senhor ainda não disse que terminou, então não terminou. Se o Senhor ainda não fechou a história, então ainda há esperança. Se o Senhor ainda está no controle, então o milagre ainda pode acontecer. E eu creio nisso, Pai. Mesmo com lágrimas nos olhos, eu creio. Senhor, entra agora nessa situação que eu estou vivendo.
Entra nesse problema que parece maior do que eu. Entra nessa causa que ninguém mais conseguiu resolver. Entra, Deus, com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua graça. Move o que estiver parado. Restaura o que estiver quebrado. Cura o que estiver ferido. Abre o que estiver fechado. Transforma o que parecer impossível. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E hoje eu não te peço apenas uma solução, eu te peço paz. Porque mesmo antes do milagre acontecer, eu preciso da tua paz para continuar. A paz que excede todo o entendimento. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que guarda o coração mesmo quando tudo ao redor está em caos. Coloca essa paz dentro de mim agora, Senhor. Acalma minha alma inquieta. Diminui a ansiedade que aperta o meu peito. Traz descanso para a minha mente cansada. Ensina-me a confiar enquanto espero. Ensina-me a descansar enquanto tudo parece incerto. Ensina-me a crer mesmo quando eu não vejo. Pai, eu entrego nas tuas mãos aquilo que eu não consigo controlar. Eu solto agora o peso que eu tenho carregado sozinho. Eu reconheço que não sou capaz, mas o Senhor é. E talvez essa seja a maior lição, entender que o milagre não vem da minha força, mas da tua graça. Então eu me rendo, Deus. Eu me rendo completamente. Eu paro de tentar resolver tudo do meu jeito. Eu paro de insistir nos meus próprios caminhos. E começo a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando tudo parece parado. Porque o Senhor nunca para. O Senhor nunca se atrasa. O Senhor nunca perde o controle. E se há algo que eu preciso aprender neste processo, é confiar no teu tempo, mesmo que doa. Mesmo que demore, mesmo que eu não entenda. Pai, fortalece a minha fé, renova minhas forças. Levanta-me quando eu quiser desistir. Segura minha mão quando eu me sentir sozinho. E lembra-me todos os dias que o Senhor está comigo. Que eu não estou abandonado, que eu não fui esquecido. Que a minha história ainda está sendo escrita pelas tuas mãos. Senhor, começa agora a trabalhar nesta causa impossível. Começa agora a mover o invisível. Começa agora a alinhar circunstâncias, pessoas e caminhos. Porque eu sei que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. E ainda que tudo diga não, a tua palavra final sempre será sim, quando está dentro da tua vontade. Eu escolho confiar nisso. Eu escolho permanecer. Eu escolho não desistir. Mesmo cansado, eu continuo. Mesmo ferido, eu continuo. Mesmo sem entender, eu continuo. Porque eu sei que o Senhor está comigo. E enquanto eu permaneço diante de ti, em oração, algo começa a mudar dentro de mim. Ainda não é a circunstância, é o meu coração. Ainda não é o milagre visível, é a paz que começa a nascer. Ainda não é a resposta completa, é a certeza de que o Senhor ouviu. E essa certeza, Pai, já é suficiente para me fazer continuar. Por isso eu permaneço aqui, na tua presença. Porque é daqui que vem a minha força, é daqui que vem a minha esperança,
é daqui que vem a minha paz. E enquanto eu continuo te buscando, algo mais profundo começa a acontecer dentro de mim. Algo que prepara o terreno não apenas para o milagre que eu espero, mas para a transformação que o Senhor deseja fazer na minha vida. E é nesse lugar de entrega, de dependência e de confiança crescente que eu continuo falando contigo, Senhor, deixando que a minha alma se abra ainda mais diante de Ti e permitindo que essa oração se aprofunde ainda mais na Tua presença. E enquanto eu permaneço aqui, Senhor, na Tua presença, com o coração aberto e a alma exposta diante de Ti, eu começo a perceber que algo dentro de mim está sendo reorganizado, como se o Senhor estivesse, com mãos invisíveis e cheias de amor, tocando em áreas profundas que eu mesmo não sabia que precisavam ser curadas. Pai, quantas vezes eu achei que precisava apenas de uma resposta, quando na verdade eu precisava de transformação. Quantas vezes eu pedi para o Senhor mudar as circunstâncias, sem perceber que o Senhor também queria mudar o meu interior. E agora eu entendo, Deus, que antes do milagre acontecer do lado de fora, o Senhor começa a operar do lado de dentro. Porque de nada adiantaria resolver a situação se o meu coração continuasse ferido, ansioso, inseguro e cheio de medo. Então, Pai, trabalha em mim, trabalha na minha mente, trabalha nas minhas emoções, trabalha nas minhas reações, trabalha na forma como eu enxergo essa situação. Porque eu não quero apenas ver o impossível acontecer. Eu quero me tornar alguém que confia plenamente em Ti, independentemente do cenário. Senhor, eu confesso que muitas vezes tentei controlar tudo. Tentei antecipar respostas, tentei forçar soluções, tentei entender cada detalhe do processo, como se dependesse de mim. Mas agora eu reconheço. Isso só me trouxe cansaço. Isso só aumentou minha ansiedade. Isso só me afastou da paz que o Senhor quer me dar. Então hoje, Pai, eu escolho soltar. Eu escolho entregar. Eu escolho confiar. Mesmo sem entender, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem sinais imediatos. Porque a minha confiança não está no que eu vejo, está em quem o Senhor é. E o Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é poderoso. O Senhor é bom em todo tempo, até quando eu não consigo perceber. Pai, ensina-me a descansar na Tua soberania. Ensina-me a lembrar que o Senhor nunca erra, que cada detalhe está sob o Teu controle, que até aquilo que parece dar errado pode estar sendo usado pelo Senhor para um propósito maior. Como diz a Tua palavra em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu me apego a essa verdade agora, Senhor. Mesmo quando eu não entendo o caminho, eu confio no destino que o Senhor está preparando. Mesmo quando o processo dói, eu acredito que o resultado será maior do que a dor. Mesmo quando o tempo parece longo, eu sei que o Senhor nunca chega atrasado. Pai, tira de mim a pressa. Tira de mim a necessidade de ver tudo resolvido imediatamente. Tira de mim essa inquietação que me impede de viver o hoje. E coloca em mim uma fé madura. Uma fé que sabe esperar. Uma fé que não se desespera.
Uma fé que permanece firme, mesmo quando o milagre ainda não chegou. Senhor, eu também te peço, guarda o meu coração contra o desânimo, porque há dias em que a esperança parece diminuir. Há dias em que a força parece acabar. Há dias em que a vontade de desistir aparece de forma silenciosa, tentando me convencer de que não vale mais a pena continuar. Mas eu rejeito isso agora, em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou abandonar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque se foi o Senhor que começou essa obra, o Senhor também é fiel para completar. Pai, renova minha esperança agora. Sopra vida onde há cansaço. Sopra ânimo onde há fraqueza. Sopra fé onde há dúvida. Levanta-me, Senhor. Fortalece-me por dentro, porque eu sei que a batalha não é apenas externa. Ela também acontece dentro de mim. E é por isso que eu preciso da tua presença constantemente. Não apenas para resolver o problema, mas para sustentar a minha alma enquanto eu atravesso esse processo. Senhor, ajuda-me a não me comparar com outras pessoas. Ajuda-me a não olhar para a vida dos outros e pensar que estão avançando enquanto eu estou parado. Porque o Senhor tem um caminho único para mim. Um tempo específico para a minha história. Um propósito que é só meu. E eu não quero perder isso tentando viver a jornada de outra pessoa. Ensina-me a confiar no meu processo. Ensina-me a valorizar cada etapa. Ensina-me a entender que até os atrasos aparentes fazem parte do teu plano perfeito. Pai, eu também te peço, limpa o meu coração de toda mágoa, de toda frustração, de toda decepção que essa situação possa ter causado. Porque eu não quero carregar pesos desnecessários. Eu não quero permitir que a dor se transforme em amargura. Eu não quero que as dificuldades endureçam o meu coração. Então cura-me, Senhor. Cura as feridas que ninguém vê. Cura as palavras que ficaram marcadas. Cura as expectativas que não se cumpriram. Cura as orações que ainda não foram respondidas. E transforma tudo isso em crescimento espiritual. Transforma tudo isso em maturidade. Transforma tudo isso em testemunho. Porque eu creio, Pai, que um dia eu vou olhar para trás e entender. Um dia eu vou ver claramente aquilo que hoje ainda parece confuso. Um dia eu vou reconhecer que o Senhor estava comigo em cada detalhe, mesmo quando eu pensei que estava sozinho. E nesse dia, Senhor, eu vou te agradecer não apenas pelo milagre, mas pelo processo. Mas até lá, Pai, sustenta-me, porque o caminho ainda está sendo percorrido, e há momentos em que eu me sinto fraco. Há momentos em que eu me sinto perdido. Há momentos em que eu não sei o que fazer. E é nesses momentos que eu mais preciso de Ti. Então, vem, Senhor, fica comigo. Caminha comigo. Não me deixa desviar. Não me deixa desanimar. Não me deixa perder a fé. Segura minha mão com firmeza. E mesmo que eu não veja, guia cada passo que eu dou. Pai, eu coloco diante de Ti agora novamente essa causa impossível. Eu coloco esse problema, essa situação, esse desafio que humanamente não tem solução. E declaro, pela fé, que isso não é maior do que o Senhor.
Nada é maior do que o Senhor. Nada foge do teu controle. Nada escapa do teu poder. E se o Senhor quiser, tudo pode mudar em um instante. Mas mesmo que não seja imediato, eu confio que está sendo preparado. Eu confio que está sendo alinhado. Eu confio que está sendo trabalhado nos bastidores, porque o Senhor age onde eu não vejo. O Senhor move o invisível. O Senhor trabalha em silêncio. E quando o Senhor decide manifestar, ninguém pode impedir. Então eu descanso nisso, Pai. Eu descanso na certeza de que o Senhor está fazendo algo, mesmo agora. E enquanto eu oro, enquanto eu clamo, enquanto eu me rendo, algo já está sendo transformado. Primeiro em mim, depois ao meu redor. E eu sei que essa transformação vai continuar, vai crescer, vai se aprofundar, até que o milagre que hoje eu só consigo imaginar se torne uma realidade visível, palpável, incontestável. Mas antes disso, Senhor, continua trabalhando no meu coração. Continua moldando minha fé. Continua fortalecendo minha confiança. Porque eu não quero apenas receber o milagre, eu quero estar preparado para sustentá-lo. E é nesse lugar de preparação, de amadurecimento e de entrega contínua que eu permaneço diante de Ti, Senhor, sentindo a Tua presença me envolver, percebendo a Tua paz se aprofundar e permitindo que a minha fé comece a se elevar a um nível ainda mais profundo, onde não há mais espaço para dúvidas, onde a confiança começa a se tornar inabalável e onde o impossível já não parece tão distante assim. E é exatamente nesse ponto, Pai, que algo dentro de mim começa a se levantar com mais força, uma fé mais firme, uma esperança mais viva, uma entrega mais completa. E eu continuo falando contigo, deixando essa oração crescer ainda mais, se intensificar ainda mais, até alcançar um nível de entrega total diante da Tua presença. E agora, Senhor, neste lugar profundo da Tua presença, onde as palavras já não são apenas palavras, mas se tornam entrega, onde o coração já não resiste, mas se rende completamente. Eu sinto que algo dentro de mim começa a se alinhar com Teu Espírito de uma forma mais intensa, mais verdadeira, mais definitiva. Pai, já não é mais apenas sobre o problema. Já não é mais apenas sobre a resposta. Já não é mais apenas sobre o milagre. Agora é sobre o Senhor. Agora é sobre a Tua vontade. Agora é sobre confiar em Ti acima de tudo. Acima de mim mesmo, acima das circunstâncias, acima do que eu sinto ou deixo de sentir. E é nesse lugar, Deus, que eu escolho me entregar completamente. Eu me coloco no Teu altar agora, sem reservas, sem condições, sem exigências. Eu não Te busco apenas pelo que o Senhor pode fazer. Eu Te busco por quem o Senhor é. Porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando eu não entendo. O Senhor continua sendo bom, mesmo quando dói. O Senhor continua sendo fiel, mesmo quando tudo parece incerto. E isso, Pai, é suficiente. Mas ainda assim, com toda a sinceridade do meu coração, eu Te apresento mais uma vez essa causa impossível. Porque o Senhor se importa. Porque o Senhor ouve.
porque o Senhor acolhe cada detalhe daquilo que me aflige. Pai, talvez ninguém mais entenda o que eu estou passando. Talvez ninguém veja o peso que eu carrego. Talvez ninguém perceba as batalhas silenciosas que eu enfrento todos os dias. Mas o Senhor vê. O Senhor sabe. O Senhor conhece até aquilo que eu não consigo explicar. E é por isso que eu me sinto seguro aqui, na tua presença. Porque aqui eu não preciso fingir força. Aqui eu não preciso esconder fraqueza. Aqui eu posso ser totalmente verdadeiro. Senhor, há momentos em que a dor parece gritar mais alto do que a fé. Momentos em que a realidade parece esmagar a esperança. Momentos em que o silêncio parece mais presente do que a tua resposta. Mas mesmo assim, eu escolho continuar. Eu escolho permanecer. Eu escolho acreditar. Não porque é fácil, mas porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que o Senhor não falha. Pai, se for preciso, me quebra. Mas me quebra para me reconstruir. Me molda, me transforma. Remove de mim tudo aquilo que não vem de ti. Arranca o orgulho. Arranca a autossuficiência. Arranca o medo que me paralisa. Arranca a incredulidade que tenta se infiltrar nos meus pensamentos. E planta em mim uma fé viva. Uma fé firme. Uma fé que não depende de resultados para existir. Uma fé que permanece mesmo quando tudo parece contrário. Senhor, eu declaro agora que essa situação não define quem eu sou. O problema não é a minha identidade. A dor não é o meu destino. A dificuldade não é o meu fim, porque eu sou teu. Porque eu pertenço a ti, porque a minha história está nas tuas mãos. E ninguém pode mudar aquilo que o Senhor já determinou. Pai, eu tomo posse agora das tuas promessas. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que ainda não tenha se cumprido, eu tomo posse pela fé. Porque a fé não depende da visão. Ela depende da confiança. E eu confio em ti. Eu confio que o Senhor está trabalhando. Eu confio que o Senhor já está preparando o caminho. Eu confio que o Senhor já está alinhando tudo, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Pai, eu também te peço, guarda meus pensamentos. Porque muitas batalhas começam na mente. E eu não quero alimentar dúvidas. Eu não quero dar espaço para o medo crescer. Eu não quero permitir que pensamentos negativos dominem o meu coração. Então, enche a minha mente com a tua verdade. Lembra-me das tuas promessas. Lembra-me dos milagres que o Senhor já fez. Lembra-me de quantas vezes o Senhor já me sustentou. Porque se o Senhor fez antes, o Senhor pode fazer de novo. E se o Senhor ainda não fez, é porque ainda não terminou. Senhor, fortalece minha fé de uma forma sobrenatural. Que ela cresça além das circunstâncias. Que ela ultrapasse a lógica humana. Que ela permaneça firme mesmo quando tudo diz o contrário. Porque eu não quero viver baseado no que eu vejo. Eu quero viver baseado no que o Senhor disse. E se o Senhor disse que estaria comigo, então eu não estou sozinho. Se o Senhor disse que cuida de mim, então eu estou seguro. Se o Senhor disse que responde ao que clama, então a resposta virá. Pai, eu levanto agora a minha voz espiritual.
Mesmo em silêncio, eu clamo. Mesmo em lágrimas, eu declaro. Mesmo em fraqueza, eu me posiciono e digo: eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou abandonar a fé, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, isso é mais do que suficiente. Senhor, entra agora de forma poderosa nessa causa impossível. Toca onde ninguém consegue tocar. Move o que ninguém consegue mover. Abre portas que ninguém consegue abrir. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque quando o Senhor age, o impossível se curva. Quando o Senhor fala, tudo obedece. Quando o Senhor determina, nada pode impedir. E eu creio nisso, Pai, com todo o meu coração. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que essa situação vai mudar. Eu creio que essa causa impossível será testemunho. Não para a minha glória, mas para a tua. Para que o teu nome seja exaltado. Para que outros vejam e reconheçam que foi o Senhor. Para que a fé de muitos seja fortalecida. Porque o Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda responde orações. O Senhor ainda transforma histórias. E a minha história também está nas tuas mãos. Pai, eu me entrego completamente agora, sem medo, sem reservas, sem tentar controlar. Eu confio, eu descanso, eu espero. Mas não uma espera passiva, uma espera cheia de fé, uma espera que acredita, uma espera que permanece. Uma espera que sabe que o tempo do Senhor é perfeito. E enquanto eu espero, eu te louvo. Mesmo antes de ver, eu te agradeço. Mesmo antes de acontecer, eu celebro. Porque a fé verdadeira agradece antes do milagre. E é isso que eu faço agora, Pai. Obrigado, obrigado porque o Senhor ouviu. Obrigado porque o Senhor está agindo. Obrigado porque o Senhor não me abandonou. Obrigado porque o Senhor está cuidando de tudo. Mesmo daquilo que eu não vejo. Mesmo daquilo que eu não entendo. Obrigado, Pai. E enquanto essa gratidão cresce dentro de mim, algo ainda mais forte começa a se manifestar. Uma paz mais profunda, uma confiança mais firme, uma certeza mais clara de que o Senhor está no controle, de que tudo está sendo conduzido pelas tuas mãos, de que o impossível já começou a ser transformado, mesmo que ainda não seja visível. E é nesse lugar, Senhor, nesse lugar de fé elevada, de entrega completa, de confiança inabalável, que eu continuo na tua presença, permitindo que essa oração alcance o seu ponto mais alto, permitindo que o meu espírito se alinhe totalmente com o teu e me preparando para declarar com ainda mais força, com ainda mais convicção, com ainda mais gratidão, aquilo que está sendo gerado agora, porque eu sei, eu sinto, eu creio que algo definitivo está prestes a se estabelecer. E é com essa certeza viva dentro de mim que eu continuo, Senhor, avançando ainda mais profundamente nessa oração, até que tudo seja selado com paz, com fé e com a tua presença de forma plena,
Senhor, meu Deus, Pai amado, neste momento tão profundo da Tua presença, onde já não há mais barreiras entre a minha alma e o Teu Espírito, eu sinto que tudo aquilo que começou como um clamor, agora se transforma em descanso. Tudo aquilo que começou como dor, agora se transforma em paz. E tudo aquilo que parecia impossível agora, já não carrega o mesmo peso de antes. Porque algo mudou dentro de mim, Pai. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente. Talvez o cenário ainda não tenha se transformado diante dos meus olhos, mas o meu coração já não é mais o mesmo. E isso, Senhor, já é um milagre, porque a Tua paz começou a ocupar o espaço onde antes havia medo. A Tua presença começou a preencher o vazio onde antes havia ansiedade. A Tua verdade começou a silenciar as mentiras que antes dominavam os meus pensamentos. E agora eu consigo respirar melhor. Agora eu consigo descansar. Agora eu consigo confiar de uma forma mais profunda, mais firme, mais real. Pai, eu Te agradeço. Eu Te agradeço não apenas pelo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já está fazendo. Obrigado porque o Senhor ouviu o meu clamor. Obrigado porque o Senhor acolheu cada palavra, cada lágrima, cada pensamento que foi derramado diante de Ti. Obrigado porque mesmo quando eu não sabia como orar, o Senhor entendia o que estava no mais profundo do meu coração. Obrigado porque o Senhor nunca me deixou sozinho, mesmo nos momentos em que eu pensei que estava. Mesmo nos momentos em que o silêncio parecia maior do que a resposta. O Senhor estava lá, sempre esteve e sempre estará. Pai, eu Te entrego definitivamente essa causa impossível. Eu coloco nas Tuas mãos e não pego mais de volta. Eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor está trabalhando. Eu confio que o Senhor está escrevendo algo muito maior do que eu consigo entender agora. E por isso, eu descanso. Eu descanso na Tua vontade. Eu descanso no Teu tempo. Eu descanso no Teu amor. Senhor, se houver algo que ainda precisa ser alinhado em mim, continua trabalhando. Se houver algo que ainda precisa ser curado, continua restaurando. Se houver algo que ainda precisa ser fortalecido, continua edificando, porque eu quero sair dessa experiência mais perto de Ti, mais dependente de Ti, mais sensível à Tua voz, mais firme na fé. Pai, eu declaro agora, com convicção, que essa causa impossível já não está nas minhas mãos. Está nas Tuas. E aquilo que está nas Tuas mãos está seguro. Aquilo que está nas Tuas mãos está sendo cuidado. Aquilo que está nas Tuas mãos será transformado no tempo certo. E quando esse milagre se manifestar, Senhor, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu não vou esquecer das noites difíceis. Eu não vou esquecer das orações feitas em lágrimas. Eu não vou esquecer de como o Senhor me sustentou quando eu pensei que não conseguiria continuar. E eu vou testemunhar. Eu vou contar. Eu vou declarar para todos que quiserem ouvir. Foi Deus. Foi o Senhor. Foi o Teu poder. Foi a Tua graça.
porque não haverá dúvida, não haverá explicação humana, não haverá lógica que explique aquilo que o Senhor fará. Será milagre, será sobrenatural, será resposta direta do céu, e o teu nome será glorificado, Pai. Mas até esse momento chegar, eu permaneço com fé, com paz, com esperança, sem ansiedade, sem desespero, sem medo, porque eu sei que o Senhor já está cuidando de tudo. E agora, Senhor, eu te peço algo ainda mais profundo. Guarda o meu coração daqui para frente. Não permita que eu volte para o lugar de dúvida. Não permita que eu volte a carregar pesos que eu já entreguei. Não permita que eu esqueça aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito durante essa oração. Mas fortalece dentro de mim essa paz. Fortalece dentro de mim essa fé. Fortalece dentro de mim essa confiança, para que, independentemente do que eu veja nos próximos dias, eu permaneça firme. Pai, abençoa também cada pessoa que está fazendo essa oração agora, cada coração que está clamando, cada vida que está enfrentando uma causa impossível. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada luta, cada lágrima. E eu te peço, visita agora, Senhor. Entra em cada lar, toca em cada coração, leva paz onde há desespero, leva esperança onde há desânimo, leva luz onde há escuridão, leva resposta onde há clamor. E que cada pessoa possa sentir neste momento a tua presença de forma real. Que elas saibam que não estão sozinhas. Que elas saibam que o Senhor está ouvindo. Que elas saibam que o milagre já começou, mesmo que ainda não seja visível. Pai, sela essa oração. Sela esse momento. Sela essa entrega. E que nada roube aquilo que foi gerado aqui. Que essa paz permaneça. Que essa fé permaneça. Que essa confiança permaneça. Hoje, amanhã e em todos os dias que virão. E assim, Senhor, com o coração mais leve, com a alma fortalecida e com a fé renovada, eu encerro essa oração não como alguém que ainda está perdido, mas como alguém que encontrou descanso em Ti. Não como alguém que ainda está desesperado, mas como alguém que confia plenamente no Teu agir. Não como alguém que teme o impossível, mas como alguém que acredita no Deus que faz o impossível acontecer. E tudo isso eu te entrego, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, se você sentiu paz, força ou renovação enquanto orava, eu quero te fazer um convite especial. Deixe o seu gostei. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam de um milagre. Escreva aqui nos comentários a sua causa impossível ou simplesmente eu creio. Vamos orar juntos por você. E se inscreva no canal O Sentido da Bíblia para continuar recebendo orações profundas como essa, que fortalecem a fé e renovam a alma todos os dias. Que Deus te abençoe poderosamente e nunca se esqueça: o impossível é apenas o começo para quem confia em Deus.